E aí, depois que o DNA recombinante ele é introduzido no micro-organismo, ele começa a reproduzir esse DNA por mecanismo de clonagem normal, tá? Ele não vai ter que duplicar toda vez o seu material genético para poder se reproduzir. Então, ele duplica junto aquele meu DNA de interesse, tá? O plasmídio, então, é o mais frequentemente usado, como eu falei, que é o veículo de técnicas de enxerto de gene, tá? Pois eles podem ser manipulados e as bactérias continuam vivendo e se reproduzindo normalmente. Então, olha aqui, eu tenho um plasmídio bonitão, aí eu uso a enzima de restrição, corto nessa região, tá? E aí eu adiciono o gene-alvo e a partir de agora, depois da ação da DNA ligase, esse gene-alvo ele faz parte desse plasmídio, dessa bactéria que vai começar a se reproduzir e reproduzir junto o meu DNA de interesse. Geralmente os plasmídios se encontram genes bacterianos de resistência a antibióticos, tá? Então os plasmídios eles são DNA circulares, aonde nós temos genes bacterianos de resistência a antibióticos. Então essa é uma forma, tá? Por exemplo, quando eu quero adicionar uma planta, as bactérias às vezes infectam a planta, junto levam esse DNA recombinante e acaba que eu gero então um organismo geneticamente modificado a partir disso. O vírus também pode atuar nessa forma. Então, a molécula de DNA recombinante é colocada em meio, contendo a proteína da cápsula do vírus e as enzimas especiais que promovem a reconstituição do vírus. Os segmentos com os genes para a replicação do material genético são inseridos no meio, de modo que o DNA viral possa se multiplicar mesmo sem os genes para reprodução. Então, o DNA viral, tá? Eu tiro os genes não essenciais do vírus, adiciono a parte do gene humano que eu tenho interesse e esse vírus ele vai começar a simplesmente multiplicar o meu gene humano que eu tenho interesse. Esses vírus são colocados em contato com células hospedeiras, que ele pode ser bactérias ou pode ser outras células, que eles vão infectar, vão adicionar o gene dele junto com o gene humano e essa nova célula vai começar a multiplicar para ele a parte viral e para nós o DNA de interesse, tá? A inserção do vetor. Então, a gente tem, por exemplo, através da introdução de plasmídios recombinantes em bactérias normais, para que elas, ao se duplicarem, possam reproduzir o plasmídio junto. Então, eu tenho três técnicas bem interessantes aqui. Uma é a biobalística, tá? Quando partículas de ouro são revestidas com o vetor e lançadas contra o núcleo das células, quando vão ser incorporadas a ele. A injeção por microagulhas, que aí são injeção direta dentro do núcleo da célula, ou eletroporação, que é uma corrente elétrica na célula, gerada, causando a formação de poros e aí facilitando a entrada desse recombinante. Olha lá, biobalística, aplicação do gene em partículas de ouro e são projetadas para dentro da célula, ou senão a introdução do DNA de um plasmídio, esse plasmídio vai fazer o processo de infecção dessa célula, tá? E aí eu tenho as células com os transgenes, a gente escolhe sempre aquelas que têm o transgene, e aí eu tenho a formação de uma planta transgênica, por exemplo. A insulina foi a primeira proteína humana produzida por engenharia genética. Anteriormente, esse hormônio que é dado para diabéticos, ele era tirado de pâncreas de porcos, porque a gente tem uma semelhança muito grande nos nossos órgãos com os órgãos dos porcos. Então, eram retirados a insulina de porcos para dar para humanos. Hoje em dia, através da engenharia genética, através do processo do DNA recombinante, a gente consegue produzir a nossa insulina. E a grande questão é que a vantagem desse tipo de método em relação aos porcos é que às vezes as pessoas tinham alergia à insulina, aí acabava que não tinha como resolver o problema, tá? Então, por exemplo, o gene humano da insulina, ele é adicionado a um plasmídio, o plasmídio é introduzido na bactéria hospedeira e a duplicação do DNA recombinante pela célula hospedeira e acaba expressando a produção de insulina, e aí no meio onde é retirada essa insulina e fabricada de forma mais acentuada para dar realmente para aquelas pessoas que têm diabetes.